Shalom, eu sou o professor e guia de peregrinos Ariel Fingerman, falando com você aqui da Terra da Bíblia. Bem, você que está no Brasil, está em Portugal, está nos Estados Unidos e me segue nas redes sociais, ou é aluno de um curso meu, ou foi peregrino ou peregrina comigo aqui na Terra Santa, eu sei que agora você não está podendo vir aqui para Jerusalém. Então qual que é a solução? Trazer Jerusalém para você, levar para você Jerusalém. E é isso a minha ideia hoje, no dia de hoje. Eu vim aqui num lugar super legal, um dos meus lugares prediletos aqui na Terra Santa, que é o Museu Israel. Em inglês é Israel Museum, assim é chamado oficialmente, aqui em Jerusalém. E é um museu muito especial porque ele é considerado o museu mais completo sobre assuntos bíblicos do mundo. Tem verdadeiros tesouros aqui e eu estou aqui num desses tesouros que é esse modelo lindo que reproduz a Jerusalém da época bíblica. E hoje o que eu quero fazer com você é o seguinte: eu quero passear com você aqui nesse modelo e juntos a gente vai compartilhar muito conhecimento. E eu gosto muito desse museu porque ele te dá muito conhecimento e é lógico, é o conhecimento que a gente usa também no caminho da nossa espiritualidade. Então vem comigo, vamos então hoje passear na maquete da Jerusalém Bíblica aqui no Museu Israel. Umas palavrinhas antes da gente começar aqui a nossa volta pela maquete para ver todos os detalhes. Eu queria falar umas palavrinhas iniciais sobre a história dessa maquete, que é muito legal. Bem, essa maquete ela poderia estar no Epcot Center, naquele lugar lá em Miami, onde eles reproduzem vários lugares do mundo, lugares muito famosos. Porque ela tem uma parte lúdica, olha só, tem criança agora aí passeando aqui nesse lugar, mas o que é muito interessante dessa maquete é que ela também é uma maquete científica e arqueológica, ou seja, ela traz assim, com o maior rigor possível, as descobertas, as informações que a gente tem sobre a Jerusalém da época bíblica. E eles são tão rigorosos que quando existe uma novidade em termos arqueológicos, eles vêm aqui e modificam a maquete. Tá bem? Então ela traz esses dois elementos, lúdico e também científico. Essa maquete ela começou a ser construída nos anos 1960, no século passado. Foi motivado por uma família que procurou um dos grandes arqueólogos da época, da Universidade de Jerusalém, e com essa ideia de fazer uma maquete que reproduziria Jerusalém, vejam só, a Jerusalém do ano 70 da era cristã, momentos antes da sua destruição por Roma. Então é importante a gente saber isso, vai ser importante aqui na nossa volta aqui, o que essa maquete está reproduzindo. Ela está no ano 70, ou seja, nós estamos mais ou menos 40 anos depois da crucificação de Jesus aqui em Jerusalém, e é esse momento, anos 70, um pouco depois, Roma iria fazer um cerco contra Jerusalém e destruir toda a cidade. Então a maquete reproduz isso, momentos antes da sua destruição. Um ponto importante, bem interessante dessa maquete é que ela preserva a topografia de Jerusalém. Então vejam só, aquele pessoal lá em cima, eles estão posicionados no que é hoje o Monte das Oliveiras. Então eles estão olhando a Jerusalém a partir daquele ponto. E vejam só uma coisa interessante, ou seja, daquele ponto onde eles estão, existe um vale que é chamado Vale de Josafá, que protege Jerusalém do lado oriental. Esse é o lado oriental. No lado sul, vocês estão vendo aqui, que também tem um vale profundo aqui. Esse, para quem conhece, esse aqui é o chamado o Vale do Inferno, o Vale da Guiena, aqui de Jerusalém. Essa é a parte sul. À medida que nós vamos subindo Jerusalém em direção ao norte, nós percebemos uma coisa interessante, que Jerusalém ela vai perdendo esse vale aos poucos e ela vai virando uma planície. Isso aqui é muito importante porque quando a gente abre o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 6, ele diz o seguinte: habitantes de Jerusalém, corram, porque o perigo está se aproximando pelo norte.
E realmente na época de Jeremias, a Babilônia atacou Jerusalém aqui pelo norte, onde a gente está se aproximando aqui, onde Jerusalém vira uma planície. E não foi só a Babilônia, também os cruzados, os muçulmanos, os romanos, os gregos, todos, e Israel em 1967, todos conquistaram Jerusalém a partir do norte aqui. E por que isso é importante para nós? Porque vejam só, vocês estão vendo que existe aqui 4 torres de proteção na parte norte aqui de Jerusalém. Essas 4 torres foram construídas pelo rei Herodes, e ele nomeou essas 4 torres de Fortaleza Antônia, homenageando um amigo, o amigo romano dele, Marco Antônio, o amante de Cleópatra. Chamava a Fortaleza Antônia. Foi nessa fortaleza que Pilatos estava na sexta-feira da Semana Santa, quando levaram Jesus para o tribunal ali. Essa então é a área do Templo de Jerusalém. O templo mesmo é esse edifício central. Esse era o Templo de Jerusalém. Ao redor do templo é a esplanada que o rei Herodes mandou construir para embelezar a área do templo. O rei Herodes, ele queria na realidade demolir esse templo e fazer um templo muito maior, só que os sacerdotes disseram para ele que as medidas do templo estão na Bíblia e ele não poderia fazer um templo maior. Se ele demolisse esse templo, ele teria que seguir as instruções da Bíblia e fazer as mesmas medidas. Então, como ele não podia fazer um templo maior, ele primeiro embelezou o templo, ele colocou ouro e poliu as pedras, e ele fez essa esplanada para embelezar o templo de Jerusalém. Tá bem? Ou seja, antes do rei Herodes, não existia esse entorno ao redor do templo, só existia o templo mesmo. Aqui também vamos ficar bem de frente do templo, e vocês vão ver uma coisa interessante aqui, essa entrada. Vocês estão vendo aqui que tinha uma entrada aqui em direção ao templo. Essa aqui era o portão dourado de Jerusalém, e é por aqui que a tradição aponta que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Um elemento importante, então, para a gente entender aqui dessa maquete é o seguinte: essa muralha, agora que eu estou filmando aqui, não existia na época em que Jesus pregou em Jerusalém. Tá bem? O que existia era essa segunda muralha, um pouquinho mais para trás, em segundo plano. Isso aqui é muito importante para algo que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Mas isso é importante a gente saber. Essa muralha aqui, que agora eu estou filmando, ela foi construída depois da crucificação de Jesus, quando os judeus começaram a se preparar para a grande rebelião contra o Império Romano, que iria levar à destruição de Jerusalém no ano 70. Então, essa muralha aqui não existia. Jesus não conheceu essa muralha. Vejam só, agora eu estou filmando também um elemento interessante aqui. Vocês podem ver que tem aqui um reservatório de água formado por 2 partes. Na época bíblica, o que eles faziam? Eles faziam esses reservatórios, que a Bíblia chama de tanque ou piscina, para guardar água para os meses sem chuva. Então esse tanque era chamado de o tanque de Betesda. Foi aqui que Jesus visitou esse tanque e curou um paralítico que vivia nesse tanque há 38 anos. Então toda essa parte que nós estamos caminhando aqui é o norte de Jerusalém, por onde através dos séculos os conquistadores de Jerusalém invadiram a cidade. Essa muralha que nós estamos acompanhando não existia na época de Jesus, existia essa segunda muralha, essa que era a muralha de Jerusalém. Isso é uma coisa muito importante para algo que a gente vai ver em seguida, e eu quero trazer um elemento aqui que é um elemento importante para a gente entender essa maquete e a mensagem dela.
Algo muito importante para o que eu quero mostrar aqui é a gente saber que na tradição judaica nunca se organiza cemitérios dentro de uma cidade. E na época bíblica, a cidade ela era definida por sua muralha. Ou seja, não existia nunca um cemitério dentro da muralha de Jerusalém. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente para algo que eu quero explicar agora em seguida. E nós chegamos aqui a um ponto muito importante dessa maquete, que eu quero mostrar o seguinte. Vejam só, nós estamos vendo o templo, nós estamos vendo à esquerda agora do templo as 4 torres da Fortaleza Antônia, e na Fortaleza Antônia é a primeira estação da Via Dolorosa, então é onde levaram Jesus preso, frente a Pôncio Pilatos, na sexta-feira da Semana Santa. Agora vejam só o que eu quero mostrar, olha só. Vocês podem ver que existia uma escadaria descendo aqui a Fortaleza Antônia. Agora vejam só o seguinte, vocês estão vendo aqui na muralha um portão. Esse portão, e ao lado do portão, vejam só que existe uma rocha mais rude. Essa rocha é o Gólgota. Então vamos entender o que é a Via Dolorosa, o que foi a Via Dolorosa em termos da Jerusalém daquela época. Então, na primeira estação, na Fortaleza Antônia, o encontro entre Jesus e Pôncio Pilatos. A condenação, Jesus então desce aquela escadaria, e o que fizeram é o seguinte, a execução e o sepultamento de Jesus não podia ser feito dentro de Jerusalém. Então tiraram Jesus através desse portão e crucificaram ele em frente à muralha nessa pedra, nessa rocha, e é nesse lugar em que hoje existe o Santo Sepulcro. Agora vejam só, essa outra muralha mais perto de nós aqui não existia na época de Jesus. Se existisse, teriam que tirar Jesus através de outro portão e a crucificação seria feita aqui fora dessa muralha. Mas como essa muralha não existia, a crucificação então acontece ao lado da muralha da época dele. Nós estamos agora num outro ponto, vocês estão vendo aqui um outro portão da Jerusalém antiga. Esse portão ele fica quase igual ao que é hoje o portão Jaffa, para quem lembra, quem visitou aqui Jerusalém, esse aqui é o... Agora vamos nos concentrar nesse ponto da maquete que é bem interessante. Olha só, vejam a flecha. A flecha está apontando uma parte da esplanada construída pelo rei Herodes para proteger e para embelezar a área do templo de Jerusalém. Olha onde ficava o templo mesmo de Jerusalém. Muito bem, essa flecha está apontando o lugar onde hoje é o Muro das Lamentações. Então por que esse pedaço da esplanada ele ficou tão santificado? Porque esse é o lugar onde, através dos séculos, os judeus puderam se aproximar do lugar onde ficava o templo e fazer suas orações. Os judeus não fazem suas orações mas aonde existia o templo de Jerusalém. Lá hoje é a cúpula dourada muçulmana. Então o lugar que os judeus se aproximam mais da área do templo é o Muro das Lamentações. Veja então que o Muro das Lamentações não é a parede que sobrou do templo de Jerusalém, como algumas pessoas dizem. Tá bem? O Muro das Lamentações não tem nada a ver diretamente com o templo. O templo foi totalmente demolido pelos soldados romanos. Tá bem? O Muro das Lamentações é uma parte da esplanada do rei Herodes. E a gente percebe aqui, nessa área aqui, algo interessante. Vejam só, aqui a gente vê que existia naquela época um palácio luxuoso feito por duas mansões. Quem vivia nesse palácio, ele se sentia muito desprotegido, a tal ponto que ele mandou fazer, olha só, ele mandou fazer uma muralha ao redor dessas mansões e ainda fez
3 torres de observação, de proteção a esse lugar. Bem, quem é um rei tão poderoso da história de Jerusalém, que tinha ao mesmo tempo tanto poder e riqueza e também tanto temor? É o rei Herodes. Tá bem? Então ele mandou fazer, e vejam só, ele fez 3 torres aqui. A da direita, a mais mimosa, ele chamou de Torre Mariane, ele dedicou à sua esposa Mariane, que ele amava tanto, mas que no final ele mandou assassinar. E essa torre da esquerda, a maior delas, é quando o general Tito, romano, ele invadiu Jerusalém e ele destruiu a cidade, ele deu a ordem de que essa torre, a mais alta da cidade, fosse o único edifício que ficaria de pé aqui em Jerusalém. E ele disse o seguinte: eu quero que quem passar por essas ruínas imagine a cidade gloriosa que eu, Tito, destruí. E ela ficou então de pé, e até hoje a gente pode ver ela, visitar ela. Hoje a gente chama de a Torre de Davi, que fica na entrada de Jerusalém pelo portão Jafa. Continuando aqui o nosso passeio, esse aqui é o Monte Sião. Também reproduz aqui o que hoje é o Monte Sião. O Monte Sião é um dos montes de Jerusalém. E por que ele ficou tão famoso? Por que o Monte Sião, esse daqui, ele se tornou na Bíblia um sinônimo de Jerusalém, da palavra Jerusalém? Isso porque a cidade de Jerusalém nasceu no Monte Sião. O primeiro núcleo de habitantes de Jerusalém foi aqui no Monte Sião. Então por isso que desde o início Sião se torna um sinônimo de Jerusalém. Vejam que aqui na parte sul existe um vale profundo que protegia a cidade, é uma proteção natural, e a maquete reproduz aqui. Aqui a gente vê uma coisa interessante, a gente vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto Moisés quanto Jesus disseram o seguinte: sempre haverá pobres entre vocês. E vocês podem ver que na Jerusalém Antiga não era diferente. Aqui embaixo viviam os pobres no barranco, vê que isso aí não mudou também, e lá em cima viviam os mais ricos. Essa aqui, agora a gente chegou num ponto interessante aqui, essa era mais um tanque ou reservatório de água, olha só, que existia em Jerusalém. Esse é o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Olha só ele aqui, o tanque de Siloé, aqui no extremo sul de Jerusalém. Vocês podem ver que agora tem uma parte de Jerusalém aqui que é mostrada, um formato como se fosse uma língua, e ele é murado. Essa parte aqui. Essa aqui é o que nós chamamos hoje de a Cidade de Davi. É o ponto mais antigo da cidade de Jerusalém. Tá bem? É um ponto muito escavado, tem muita arqueologia aqui. Essa é a Cidade de Davi. E aqui nós estamos chegando aqui no paredão, onde isso é obra do rei Herodes, como proteção para o Templo de Jerusalém. E eu quero me concentrar aqui nessa esquina aqui da muralha, olha só. Nessa esquina da muralha, vocês podem ver lá ao fundo está o Templo de Jerusalém. Nessa esquina aqui era o ponto mais alto, olha só, olha como era elevado. Esse ponto era chamado o pináculo do templo, era o ponto mais elevado da muralha que circundava o Templo de Jerusalém. E foi ali que os evangelhos narram o episódio da tentação de Jesus, onde Satanás disse para Jesus, olha, então se você não quer trabalhar para mim, então pula daí, vamos ver se seu pai vai te salvar. E Jesus diz para ele, vai embora, não se deve tentar a Deus. Isso acontece aqui no pináculo do templo. E este então foi o nosso passeio aqui no Museu Israel, na maquete que reproduz a Jerusalém do ano 70, uma maquete muito bonita que nos dá muita informação e nos conecta ainda mais com a Bíblia. Então essa foi a minha intenção, já que não dá para você, por enquanto, vir para Jerusalém, eu estou trazendo Jerusalém para você. Então vamos ficar em contato, por enquanto, muita saúde, muita tranquilidade para você. E, se Deus quiser, até breve em Jerusalém.